Olá, olá, olá. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma live, gente. Hoje vamos falar sobre por que a cura, né? Ela é menos rentável do que a doença. Olá, Natália, bem-vinda. Ariana, bem-vinda. Bom, hoje na nossa live a gente vai ter a participação especial de Ariana de Lama, é uma grande amiga, especialista aí em estudar a vida natural. Ela trabalha com óleos essenciais já há algum tempo. Eu vou convidar ela aqui para fazer parte dessa live. Olá, Alicia, bem-vinda, minha amiga. Vou convidar aqui a Ariana. Chamando aqui. Quem tá aí? Alice, minha amiga, bem-vinda. Olá, 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 minha amiga, bem-vinda. Que honra. tudo bem? Tudo bem? A honra É, é vamos lá. minha. A internet está boa? Você está me ouvindo bem? A hora que eu entrei deu uma travada, mas agora que eu tô junto com você tá normal. Então, tá bom. É, olá, olá, Pastor Divino, Tia Cida. Então, minha amiga, eu queria que você falasse a frase que foi a nossa postagem aí, né, na nossa chamada da live. Eu queria que você falasse aquela frase para que a gente possa introduzir no nosso tema, né? Sim. Essa frase quem disse, eu até deixei aberto aqui para eu falar exatamente o que o cara falou. O nome dele é Sir Richard Roberts. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, ele é bioquímico e biólogo molecular. E a frase dele é, abre aspas, a indústria farmacêutica na realidade não quer curar ninguém, e por um motivo muito simples e direto. A cura é menos rentável que a doença. Foi isso. Perfeito. É muito forte essa frase, mas a gente colocou essa frase de propósito. Bom dia a todos. A gente colocou essa frase, que é uma frase importante para trazer um alerta, né? E o objetivo da nossa live de hoje, eu queria começar, Ariana, falando o seguinte: o objetivo da nossa live não é fazer ninguém abandonar remédio, tratamento. A gente quer trazer a clareza de que é muito bom quando a gente tem uma dor, que a gente possa tomar um remédio, que aquilo melhore, a gente ter acesso, né, a tratamentos, isso é maravilhoso. A gente só precisa entender que existe um interesse grande de uma indústria, que é uma máfia, chamada indústria farmacêutica, em que a gente consuma o máximo de remédios possível, né? E a gente vai destrinchar um pouquinho de algumas coisas durante a live que fazem com que eles estejam faturando milhões às custas da doença das pessoas, né? Bem-vinda, Andréia, bom dia. Prazer tê-la aqui com a gente. Então, a gente precisa trazer uma reflexão, né, de que tipo de vida estamos levando e o que estamos fazendo, não apenas com a nossa vida, mas também com a vida dos nossos familiares, porque a gente vai falar um pouquinho de inflamação crônica e o que ela tem a ver com essa indústria. A gente vai falar um pouquinho de vitamina D e a gente vai falar também sobre epigenética e por que que as nossas decisões agora, elas não influenciam apenas na nossa vida, elas impactam na vida também da nossa família, certo? A gente vai estar abordando esses tópicos. Depois a Ariana vai também dar uma pincelada para a gente sobre os óleos essenciais. Bom dia, Adriana, bem-vinda. Depois a Ariana também vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais que eu particularmente conheço há pouco tempo, mas estou gostando muito, né? E a gente vai começar falando sobre o lucro, né, que a indústria farmacêutica está tendo com o boom de doenças que nós estamos tendo. E junto a essa indústria, sabe, Ariana, eu queria falar de uma outra indústria que está faturando milhões, trilhões às nossas custas, que é a indústria alimentícia, né? E nós estamos entregando a vida, a nossa saúde. Continua me ouvindo, Sim, tô ouvindo. Ariana? Na verdade, eu ia até Sim, escrever aqui. Tô me ouvindo. Você me ouve? certo.
que a sua imagem ficou um pouquinho borrada para mim, por isso que eu estou perguntando. Você vai Tá. me sinalizando se a internet ficar ruim. Pessoal que está aí na live, está Tá ok. conseguindo ouvir bem? Dá um sinal para gente, se tá, o sinal tá bom, se está ruim. Então, Só ia até a pedir gente para o pessoal compartilhar a live com as pessoas que precisam aprender mais sobre isso, sobre a questão que você comentou, que a gente vai falar, né, de inflamação e tudo mais, e também dar os coraçõezinhos aí para a live chegar para mais pessoas, que são informações muito importantes que a gente vai passar hoje. Certo, a Andréia respondeu, estamos ouvindo vocês muito bem. Obrigada, Andréia, pelo retorno. Eu queria saber, porque eu tive problemas com a minha internet recentemente, fiz algumas mudanças aqui para tentar resolver. Muito obrigada, Cris, obrigada. Então, voltando aqui, nós precisamos, essa live é uma live para trazer reflexão. A gente sempre sabe quando a gente faz uma live como essa, quando a gente fala algumas verdades, e principalmente verdades que têm que mudar nossos hábitos, elas são difíceis para muitas pessoas ficam empacadas aqui, mas a gente trouxe essa live para trazer reflexão, certo? Sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, a quem nós estamos entregando essa vida, e eu estou falando em termos de saúde, e eu queria dizer que tem duas grandes indústrias faturando com o estilo de vida errado que as pessoas estão vivendo. Uma delas é a indústria alimentícia, a outra é a indústria farmacêutica, que não está nem aí para vocês terem saúde ou não, ela quer mais é que as pessoas adoeçam, porque ela fatura milhões com a doença das pessoas. Isso é muito doloroso, mas é a realidade. Então a gente precisa parar para analisar o que tipo de vida estamos vivendo e o que estamos fazendo com os nossos hábitos e por que que alguns hábitos vão realmente fazer com que você adoeça e que você seja uma fonte de lucro, né, para essas duas grandes empresas, né, tanto a indústria alimentícia quanto a indústria farmacêutica. E aí, voltando no início da nossa live aqui, a gente não tem objetivo de fazer com que ninguém largue seu tratamento. Se você tem alguma doença crônica, se você tem depressão e usa medicação, se você tem hipertensão e usa medicação, se você é diabético e usa medicação, por favor, continue usando a medicação. A intenção da nossa live não é fazer com que você abandone os remédios são os nossos inimigos. Não, a intenção da nossa live é fazer por que você chegou a tomar esses remédios. Que muitos dos remédios que você está tomando hoje são consequência de escolhas erradas que você fez ontem. E que tipo de mudanças você pode fazer para que você fique livre deles. Não que você os abandone, mas que junto ao seu médico, e aí, gente, eu quero enfatizar, porque eu sou médica, todo mundo aqui sabe, a gente não começa, nem continua e nem termina nenhum tratamento sem acompanhamento médico, ok? Então, isso eu queria deixar bem claro, a importância, né, da gente não tomar decisões em relação a remédios, principalmente o uso de remédios em doenças crônicas, por conta própria. Esse não é meu objetivo aqui, atacar nenhum remédio, é apenas atacar aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida que está fazendo com que a gente precise desses remédios, né? E aí, as três grandes tópicos que eu quero abordar resumidamente aqui, que eu não vou poder me alongar muito em nenhum deles, até porque nós já fizemos algumas lives, né, Ariana, sobre esses temas todos, é sobre a vitamina D, sobre a inflamação crônica e sobre a epigenética, tá? Então, a gente precisa entender que por que a indústria farmacêutica está faturando milhões? Porque as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão desenvolvendo cada vez mais doenças crônicas. E o que é pior, as doenças que eram consideradas doenças de adulto, como por exemplo diabetes tipo 2, está acontecendo em crianças, em adolescentes. Isso há 40 anos atrás não existia. Então, o que está acontecendo que uma doença que era considerada diabetes tipo 2, doença do adulto, agora não é mais do adulto, porque as crianças e os adolescentes também estão desenvolvendo. Então, isso são sinais, a gente precisa parar para acordar e analisar o que está acontecendo, certo? E o nosso objetivo é fazer com que você não chegue a precisar deles, né? A gente precisa entender que estilo de vida tem tudo a ver com a nossa saúde, certo? Por quê? Porque existe uma coisa chamada inflamação crônica, né? A inflamação crônica, o que na verdade é?
Você tem a inflamação é algo que o seu organismo faz, é boa, a inflamação é boa, porque ela é um mecanismo de defesa e reparação. Então, quando você entra em contato com um agente agressor, um vírus, uma bactéria ou algo que desequilibra no seu organismo, você machucou o seu pé e tem que ir lá restaurar um tecido, aí o seu organismo desenvolve o que a gente chama de inflamação aguda. Ele libera substâncias o seu sistema imunológico ele não é responsável só por te proteger, mas por reparação de tecidos, certo? Então ele vai lá liberar substâncias e uma série de substâncias inflamatórias para quê? Para que você fique bem, para que você fique curado, certo? Então a inflamação ela é boa, ela foi feita para nos proteger e para nos deixar, para nos tornar capazes de enfrentar adversidades. Só que essa é o que a gente chama de inflamação aguda. Ela tem que ter início, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um fim. Qual é o problema quando nós levamos um estilo de vida errado? Esse estilo de vida errado faz com que essa inflamação, que deveria ter um fim, nunca acaba. E o que é levar um estilo de vida errado? Levar um estilo de vida errado envolve não dormir bem, porque quem não dorme bem não libera hormônios que são importantes para fazer a limpeza do seu organismo durante o sono. Portanto, quando a gente dorme, a gente libera uma substância chamada melatonina. Essa substância é o mais poderoso antioxidante que a gente tem no nosso organismo. Ela vai, como uma vassoura, varrer de uma maneira muito. Eu gosto sempre de falar nas lives de uma maneira que vocês entendam, sem muito termo científico. Ela vai funcionar como uma vassourinha, ela vai varrer tudo que aconteceu, todo o resto de coisas, tudo que precisa ser reparado no seu organismo, essa substância vai ajudar a reparar. Então, quem não dorme bem, ele vai perder esse processo. E aí, quando eu falo de dormir bem, eu não estou falando só de horas de sono, mas também de uma qualidade de sono. Então, é um sono em que você dorme, ainda que você não consiga dormir aquelas 8 horas recomendadas, né? Porque isso a gente sabe que tem pessoas que dormem um pouco menos e ficam bem, mas é a qualidade enquanto você dorme. Quer dizer, você vai dormir, mas você vai dormir bem. Você não vai ficar acordando durante a noite, você não vai ficar tendo sono interrompido, toda hora acordando. É um sono de qualidade, né? E esse sono de qualidade, ele é importante para que você libere substâncias antioxidantes como a melatonina, substâncias reparadoras. Outro fator é o estresse. Então, quando a gente tem coisas na nossa vida que a gente não lida muito bem, bem-vinda, Magna. Bom ter você aqui. É uma amiga minha. Então, quando a gente não dorme, quando a gente tem estresse e não gerencia o estresse, a gente percebe que a gente libera o cortisol, né? Que é um hormônio que vai fazer com que a gente também inflame. Então, outro motivo da gente ter inflamação crônica, estresse, então sono, estresse. Outro motivo, o sedentarismo. Então, a gente hoje fala muito de atividade física. A atividade física ela não é uma coisa para quem quer ficar magrinho. A gente está tentando, aos poucos, desmistificar isso. Existem vários artigos científicos falando do efeito que uma atividade física tem no gerenciamento do próprio estresse. A atividade física, ela libera hormônios do prazer, hormônios que te dão bem-estar, neurotransmissores que te ajudam a manter foco, concentração, então te ajudam nas suas atividades. Então a gente usa muito a desculpa do estar cansado, né, do não ter tempo para fazer. Só que, na verdade, ele vai te ajudar, ele vai ser um grande aliado para você conseguir fazer as coisas que você precisa fazer e com disposição. E também no sono, porque depois ele vai te ajudar a relaxar para você ter uma boa noite de sono. Depois a gente tem que falar da alimentação. O que está acontecendo com a nossa alimentação? E aí a gente está enriquecendo uma outra indústria, que é a indústria alimentícia, né? O que nós estamos fazendo de errado? Que estamos inflamando, que é outro fator que gera inflamação crônica. Nós estamos deixando de comer a comida que Deus fez. Nós estamos deixando de comer a comida de verdade, que está na natureza, e estamos preferindo a comida que a Sadia faz, que a Perdigão faz, que está congelada lá no mercado. A ervilha que está lá na lata, que se vocês olharem a validade de uma ervilha, de um milho enlatado, vocês vão ver, às vezes vai 3 anos e vocês precisam se perguntar: o que tem na lata de milho, de ervilha, que faz aquilo durar 3 anos? Será que alguém já se perguntou isso aqui? Né? O que tem ali dentro para uma comida não perecer durante tanto tempo? É certo que é veneno. É antibiótico para que não haja crescimento de bactérias ali dentro. Só que esses antibióticos vão entrar no seu intestino e vão matar quem? O seu exército,
que você tem no seu intestino, que é importantíssimo para que você tenha saúde e para que você não desenvolva a chamada inflamação crônica. Então a gente trocou a comida de verdade que Papai do Céu fez por comida industrializada das prateleiras do mercado. E a gente vai falar isso de uma maneira muito resumida, porque senão a live não vai caber nessa live, né? E a gente precisa parar, né? Uma frase que eu uso muito, a gente usa muito, a gente precisa parar de desembalar e descascar mais, né? A gente precisa parar de ir no mercado, ir mais à feira, comprar alimentos e parar com a desculpa que não tem tempo. Porque quem não tem tempo de fazer a sua comida, de preparar uma comida saudável que não está pronta no supermercado, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua saúde amanhã. Isso é um fato. A gente precisa fazer escolhas. Então, se a gente não tem tempo para fazer essa escolha agora de eu vou parar e vou fazer uma comida saudável para minha família, nem que eu congele, faça comida só um dia da semana e congelo num pote. Isso é possível, gente, para quem não tem tempo. Eu faço isso também. Bem-vinda, bem-vinda, Letícia. Isso é possível. Então, se você não tem tempo, organiza 1, 2 dias da semana, congela sua comidinha, congela temperinhos para facilitar na hora de você fazer uma comida. Você pode, aqui em casa a gente faz muito isso, pegar aqueles temperos, né, salsinha, cebolinha, a gente pega vários, lava, corta tudo, congela na hora de cozinhar, rapidinho você pega ali, puf, não precisa ficar lavando aquilo todo dia. Então, criar estratégias, mas entender que fazer a sua comida e não comprar a comida pronta faz toda a diferença, porque aquela comida que está pronta, ela vem com um monte de substâncias que são tóxicas para você, que vão destruir as suas bactérias intestinais, e a gente vai falar um pouquinho de intestino daqui a pouco, e vão impedir que você não vão fazer com que você tenha o que a gente chama de desbiose, que é quando a gente come errado, a gente destrói as bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais são fundamentais para que você tenha saúde, porque sem elas você não aproveita o seu nutriente. Existem muitas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, que só são produzidas com a ação delas. Então, se você não as tem, e aí eu estou falando das bactérias do bem, porque no nosso intestino nós temos um grande exército de bactérias e temos as bactérias do bem e do mal, mas em perfeito equilíbrio, como Deus criou, elas deveriam estar em torno de 80%, 70% as do bem e só 30% no máximo as do mal, que são as patogênicas que a gente chama, que produzem doenças. Elas estão ali por algum motivo, existe um equilíbrio entre elas, mas quando a gente come coisas erradas, a gente alimenta mais o exército do mal. E o exército do mal, ele não aproveita seus nutrientes, ele não faz a digestão da sua comida e nem a reparação da parede do seu intestino, porque uma das funções do exército do bem é converter nutrientes em, por exemplo, vitaminas, as vitaminas do complexo B. Quando você come determinados nutrientes, essas bactérias fazem o processamento, convertem em vitaminas para que você as absorva. Então, você não é o que come, você é o que você consegue absorver. Certo? Então, aquela grande frase que a gente ouve, que nós somos o que comemos, ela tem um fundo de verdade, mas não é uma verdade total. Porque se você come coisas saudáveis, mas come porcaria em grande quantidade, você não tem um intestino saudável. E quem não tem um intestino saudável, quando come uma coisa boa, não sabe aproveitar. Certo? Então, você nunca mais vai comer uma porcaria? Não, a gente não fala isso. A gente só precisa entender que a maior parte do tempo e a maioria das suas refeições precisam ser feitas de frutas, legumes, alimentos da natureza, porque quanto mais o exército que vai ganhar dentro do seu intestino de bactérias é aquele que você alimenta mais. Então, quando você dá mais comida de verdade, você vai nutrir as bactérias do bem, que são suas amigas, que vão produzir nutrientes, que vão fazer a reparação do intestino, porque porque elas fazem a manutenção da parede intestinal para que essa parede esteja saudável e ela não permita que entre toxina dos alimentos, elas vão digerir muito da caloria do seu alimento. Então, quem não tem bactéria boa no intestino engorda. E aí vem aquela famosa frase, gente, eu estou engordando até bebendo água. E é verdade. Porque quem não tem intestino saudável não engorda mesmo, porque o intestino fica cheio de buraquinhos ali na parede e passa tudo, passa toxina e inflama. Então, inflamação crônica, ela vai
ser gerada também por uma alimentação errada, onde eu tenho lesão do meu intestino e eu não consigo fazer a manutenção do meu intestino, passam coisas erradas dos alimentos e vão produzir, vão desencadear o sistema imunológico, vão acionar o seu sistema imunológico. Então, restos de proteínas mal digeridas por consequência disso, certo? E aí a gente tem, então, a questão da alimentação. A gente está falando de uma maneira geral o quê? A gente precisa parar, arrumar tempo para comer comida de verdade, né? Que vai nutrir o seu exército do bem, que vai fazer a manutenção da parede do seu intestino. E o intestino que tem um aumento das bactérias ruins, e aí o que as bactérias ruins em maior quantidade, porque elas estão ali sempre, mas em menor número é o que deveria ser. Quando elas ficam em maior número, ou seja, o exército do mal vence porque você está dando mais comida errada para ele. E aí a gente sempre fala para vocês entenderem que ganha quem você alimenta mais. Então, se você comer coisa industrializada, você vai matar as bactérias do bem e as bactérias do mal vão crescer. E aí o que vai acontecer? Elas não fazem reparação do seu intestino. O seu intestino fica com vários buracos, vamos dizer de uma maneira, né, geral, que passam toxinas, restos de proteínas que vão desencadear o seu sistema imunológico e, portanto, vai gerar o que a gente chama de uma inflamação que deixa de ser aguda para ser crônica, ela deixa de ser uma coisa para te ajudar e passa a ser um problema que vai gerar uma série de doenças que a gente vai falar. E aí você tem a questão das bactérias ruins em maior número que não produz nutriente, não vai fazer vitaminas do complexo B, não vai entrar no processo de produção de serotonina no seu intestino, elas não têm essa função, elas vão gerar doenças, certo? Então, são esses conceitos que a gente precisa ter e na hora que a gente for fazer escolha, é a gente escolher melhor os alimentos. Exceção dos enlatados, viu, Ariana? Eu como, que eu acho que os únicos enlatados que eu consumo por causa do benefício que eles têm são o da sardinha e do atum, tá? Porque apesar de serem enlatados, nós não temos muito ômega 3, muitas fontes de ômega 3, e esses dois alimentos são ricos em ômega 3. E o ômega 3, ele é um dos alimentos, nutrientes que eu preciso para combater a inflamação crônica. Porque essa inflamação crônica que a gente viu, relacionada à falta de um sono de qualidade, relacionada ao estresse, relacionada à alimentação que nós estamos falando, ela está ligada também a toda essa questão, né, do intestino e também de comer essas comidas erradas que vão desencadear essa inflamação. Então, você precisa ter esses conceitos em mente. O que a inflamação crônica vai levar? Que tipo de doenças essa inflamação crônica vai acontecer? Então, é preciso a gente entender o seguinte. A inflamação, ela é o pano de fundo, a inflamação crônica, né, não aguda. A inflamação crônica é uma inflamação silenciosa que você simplesmente não percebe que está com ela. Então, diferente de uma inflamação aguda, quando você bate lá, leva uma topada no dedão, fica vermelho, fica inchado, você sabe que você tem uma inflamação aguda ali. A crônica, ela é silenciosa. Ela não dá sintomas. Você não percebe que ela está acontecendo, mas ela é o pano de fundo de várias doenças. E eu vou citar algumas que está enriquecendo a indústria farmacêutica. Diabetes tipo 2, todas essas doenças crônicas, dislipidemias, doenças cardiovasculares, as doenças neurológicas degenerativas, como a doença de Alzheimer, que está cada vez mais frequente. A população, eu não me lembro de uma época de ter tido tantos casos. Depois, as doenças inflamatórias e alérgicas, como, por exemplo, asma, em maior número, as pessoas que têm com uma doença que não controla. E, gente, a obesidade. A obesidade não é uma doença de alguém que come muito e malha pouco. A obesidade é consequência de uma inflamação. E essa inflamação faz com que a pessoa não responda a nada. Antes de emagrecer, precisa desinflamar. E como então que a gente resolve essa tal dessa inflamação crônica? Consertando o nosso estilo de vida, mudando o nosso estilo de vida.
né? Nós temos o aliado que é o ômega 3, mas a gente precisa entender por que o ômega 3 é o que vai produzir inflamação crônica, né? Vai diminuir a inflamação crônica. Só pincelando rapidamente isso. Quando a gente come esses biscoitinhos, excesso de farinha, pão, e tudo que é sorvete, tudo que é industrializado tem o quê? Ômega 6, certo? O ômega 6 ele é importante, a gente precisa dele. Mas o certo é que a gente tem maior quantidade de ômega 3 no nosso organismo, certo? O ômega 3 ele deveria estar numa proporção de 3 para 1 ômega 6. Só que nós não estamos ingerindo ômega 3. Porque o ômega 3, infelizmente, ele está em poucos alimentos e os alimentos que os têm nós comemos pouco, que são os peixes, por exemplo, de águas profundas. Os nossos peixes, quando comemos, são muito de cativeiro. Por isso eu falei, eu perdi o fio da meada, estou voltando. Por isso eu falei da latinha, do atum e da sardinha. Eu consumo porque eu acho que colocando numa balança, apesar de ser industrializado e estar dentro de uma lata, ele tem muito ômega 3, tanto a sardinha quanto o atum. E como eu não tenho tantas opções de ômega 3, nós consumimos, certo? Inclusive, vários nutricionistas concordam de que, apesar de ser industrializado, apesar de ser enlatado, é uma opção e uma rica fonte de ômega 3. Então, a gente abre essa exceção por causa do benefício do ômega 3, que é o nosso aliado para combater a inflamação crônica. Porque uma das causas dessa inflamação crônica que está fazendo a gente ter várias doenças crônicas, como eu citei aqui, é a relação inversa do ômega 6 e o ômega 3. Então, quando a gente come, a gente está comendo muito mais ômega 6, e aí, o que tem ômega 6? Todas as farinhas, pães, biscoitinhos, sorvetinhos, tudo que você encontra lá na prateleira do supermercado, qualquer coisa que tenha gordura tem ômega 6. E ômega 3 não tem. Nos alimentos que nós temos ômega 3, sardinha, atum, a linhaça, chia, que são alimentos que você realmente consome pouco. Né? Então, aí vai também a dica de por que a gente orienta também a reposição do ômega 3, porque ele vai ajudar no combate dessa inflamação crônica, certo? Então, se nós consertássemos esses fatores que nós falamos aqui, nós poderíamos falar outros, como o fumo, né? Que é também um indutor de inflamação, que faz com que aquela inflamação deixe de ser aguda e passe a ser uma agressão constante e passe a ser crônica. O fumo, tudo que é tóxico no ambiente, infelizmente, nós temos aí os agrotóxicos dos nossos alimentos. Então, quem mora em casa que tem quintal, quem mora em lugar lá mais para o interior, que pode plantar a sua comidinha, ó, parabéns. Eu, infelizmente, moro na cidade grande, eu compro orgânico, tem uma pessoa que traz de um campo para mim. Eu tento, né? Nem tudo que eu compro é orgânico, mas eu tento fazer com que a maior parte das coisas sejam por causa dos agrotóxicos. Também é outro fator que está fazendo com que a gente se intoxique, gerando inflamação, certo? Então, falamos da inflamação crônica, certo? Como o pano de fundo de diabetes, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e várias outras doenças. Falamos de doenças cardiovasculares. Só aí, gente, a gente já pega a doença da maioria das pessoas. Hipertensão, aterosclerose, né? Tudo isso está ligado a quê? Inflamação crônica. E quem que está fazendo a inflamação crônica acontecer? Um estilo de vida errada. Como é que conserta isso tudo? Comendo comida de verdade, certo? E aí, vou resumir uma coisa que eu gosto. Olhando para a natureza, o que a gente percebe? Deus fala conosco através da natureza. O que Deus fala quando a gente olha para a natureza? É tudo colorido. Então, coma colorido. Depois, outra coisa, quando a gente olha a criação lá no Gênesis, no primeiro dia, Deus criou o quê? Frutas, legumes e verduras. Será que ele não estava querendo dizer alguma coisa com isso? Né? Daquilo que é mais importante comer, ele criou primeiro frutas, legumes e verduras. Depois ele cria os animais. E aí a gente precisa falar dos peixes, porque nessa ordem ele cria os peixes. E depois, em último lugar, e aí a gente pode botar junto com os peixes, as aves, as carnes brancas, e em último lugar a carne vermelha, porque a carne vermelha é rica em gordura saturada, certo? Então a gente pode consumi-la, não é proibido, mas ela não deve ser a sua refeição principal. Então, de uma maneira rápida, resumida, como que eu melhoro a minha alimentação? Comendo comida de verdade. 80% das suas porções devem ser de frutas, legumes e verduras.
e 20% só de proteína, né? E aí, nessa proteína, primeira opção, peixes e carnes brancas e carne vermelha, comer 1, 2 vezes na semana, ok? Porque ela realmente, ela tem muita gordura saturada e ela em excesso, ou todos os dias, não é legal, certo? E vá mais à feira e menos ao supermercado, certo? De uma maneira geral, é isso. Segundo ponto que a gente vai abordar, que horas são, Ariana? Eu tô aqui só para eu não me perder. 11h32. Faz Beleza. 30 Os outros minutos. pontos são mais. Então, os outros dois pontos que a gente vai falar, e aí eu vou passar a palavra para você, viu, Ariana? É o seguinte: vitamina D e epigenética. A vitamina D eu não vou me alongar, porque é um assunto muito extenso, mas por que que eu falo sempre dela? Vou ficar velhinha e gaga falando de vitamina D. Porque a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, ela é um hormônio, certo? Eu já estou formada há 20 anos. Quando eu fiz faculdade de medicina, a gente não conhecia os benefícios dela e nem sabíamos que ela era um hormônio, só sabíamos que era uma vitamina que regulava o cálcio no sangue e fazia com que a gente tivesse mais cálcio sérico. Mas hoje, os últimos 5, 10 anos, tem muitos estudos falando de todas as ações da vitamina D. E o que aconteceu com a população? A população passou, por recomendação nossa, médica, a não se expor mais ao sol. A população passou a usar protetor solar dos anos 80 para cá, passou a violência concomitantemente aumentou e as nossas crianças pararam de brincar na rua para brincar trancadas em casa, passaram a não pegar mais sol. E nós passamos a usar protetor solar e também, por recomendação médica, nós deixamos de pegar o sol, que é de 10 da manhã às 2 da tarde, que é o sol que produz vitamina D. Consequentemente, o que nós desenvolvemos? Uma carência mundial de vitamina D. E o que isso acarretou? Uma série de doenças, porque a vitamina D é um hormônio. Nós temos receptores dessa vitamina em todas as células do nosso organismo. E só para vocês terem uma noção, no nosso pâncreas, que é o órgão que produz insulina, nós temos receptores. E quando nós temos deficiência de vitamina D, nós desenvolvemos diabetes. Certo? Outra coisa, nós temos receptores, muitos receptores no sistema nervoso central. Quando nós temos deficiência de vitamina D, nós fazemos depressão. Então, muitas das pessoas que hoje sofrem de depressão, que estão tomando remédios, estão enriquecendo a indústria farmacêutica, tratando ansiedade e depressão, muitas dessas pessoas estão com falta de vitamina D e nutrientes. Certo? Então, eu estou chamando só atenção para isso. Depois, vários tipos de cânceres. Depois dos anos 80 para cá, nós tivemos um aumento grande da incidência de câncer, porque a vitamina D está lá. Ela é uma das responsáveis pela transcrição genética, pela replicação, pelo não permitir que genes defeituosos se manifestem. Então, quando você tem carência de vitamina D, você desenvolve mais câncer. Na hora de fazer replicação, você faz replicação errada das suas células e gera uma série de cânceres. Então, hoje em dia, a gente vê que está associada a isso outro benefício dos inúmeros que esse hormônio tem, dos inúmeros, que eu não vou ter tempo de falar aqui. Nós temos uma live só sobre ela. Foi a primeira live que eu fiz, né, Ariana? Então, um grande benefício, estamos no meio de pandemia, onde se fala de coronavírus e uma série de coisas, a vitamina D é a grande aliada do seu sistema imunológico. Ela é aquela que vai fazer a diferenciação dos seus linfócitos, então ela tem uma ação de fazer com que esse sistema funcione. Quando você tem carência de vitamina D, você não tem imunidade. Você tem deficiência, existem outras coisas ligadas à imunidade, óbvio, vitamina A, vitamina C, todas elas também trabalham na imunidade, o zinco, como está famoso aí, né? Mas a vitamina D, gente, é a principal, certo? Então, quem tem deficiência de vitamina D não tem proteção. No meio dessa pandemia, vários estudos mostraram que as pessoas com vitamina D abaixo de 40 tinham mortalidade de quase 100%, e quem tinha acima de 40 simplesmente nem desenvolvia sintomas de coronavírus. Então, eu quero chamar a atenção mais uma vez que a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa parar para dar atenção para nós. Por que nós estamos adoecendo mais? Por que estamos pegando mais infecções? Por que estamos tendo agora agressões por vírus que antes habitavam e sempre estiveram na nossa via aérea? E eles não nos faziam mal e agora estão fazendo. Porque nós estamos mais doentes, nós estamos com menos imunidade e uma dessas causas é a deficiência de vitamina D, certo? Então, quem não faz reposição de vitamina D
faça a reposição, vá ao seu médico, procure dosar sua vitamina D e faça a reposição, ok? Depois, o terceiro e último tópico, antes de passar a palavra para você, minha amiga, é o seguinte, vamos falar da epigenética. E por que que eu resolvi falar da epigenética? Porque tem gente que tem muitas crenças limitantes quando se fala de mudar hábitos de vida. Eu não consigo, eu não gosto de comer essas comidas saudáveis, eu não tenho tempo, então é a mais comum, certo? E a verdade, gente, é que são crenças limitantes. Porque tudo aquilo que é importante a gente fazer, a gente decide, a gente vai fazer. A gente é uma decisão, começa com uma decisão, certo? E é uma decisão e que você precisa estar consciente dela. Agora tem gente que não tem força de mudar isso por si. Quer dizer, talvez porque tenha alguns bloqueios, né? Por exemplo, de autoimagem. Quando a gente tem bloqueio de autoimagem, a gente realmente não consegue se amar ao ponto de se cuidar, né? Então, a gente precisa se amar para ter vontade de se cuidar. Então, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém não consegue cuidar de si mesmo é: você realmente se ama? Você realmente, quando olha para você, você se ama? Porque quando a gente se ama, a gente se preocupa. Quando a gente tem um carro na garagem, aí os meninos, principalmente da live, podem dizer, a gente se preocupa com que tipo de combustível a gente vai dar para o carro, porque senão o carro para de funcionar. E nós não somos diferentes. Então, como a gente pode querer dar qualquer combustível para o nosso corpo? Né? A gente precisa parar para analisar isso. Então, essa questão da epigenética é importante, que eu vou explicar o que que é, porque às vezes você não tem força para fazer por você. E se esse é o seu caso, eu queria te dar o conceito do que é epigenética para que você tenha um estímulo a mais, né? Para que você entenda que você, a sua decisão de mudar hoje, hábito de vida, impacta na vida até dos seus bisnetos, certo? A epigenética é o seguinte: os meus genes, dentre os meus genes, eu tenho genes que são defeituosos, certo? Genes que, se manifestarem, vão gerar doenças. Como nós sabemos que existem várias doenças genéticas, certo? Só que o que que nós descobrimos que é grande para mim, é maravilhoso, é a gente entender a influência que o meio faz nessa manifestação genética. Hoje em dia, a gente sabe que se existe uma doença genética, você não está fadado ao fracasso. Mudanças hoje no seu hábito de vida podem simplesmente mudar a manifestação desse gene, certo? E a manifestação, a mudança de eu tenho um gene que pode provocar algo e o meio ambiente, ou seja, o estilo de vida que eu levo, o tipo de comida que eu como, a maneira como eu vivo, pode fazer com que esse gene simplesmente não se desenvolva. Então, se você tem uma doença crônica familiar, ela pode parar em você. Ela pode parar em você. Você tem esse poder. E mais, quando ela parar em você, você transmite isso até a sua terceira geração. Isso é muito poderoso. Porque isso não se trata só de nós, não se trata só de você, se trata dos seus filhos, dos seus bisnetos dos seus tataranetos também. Certo? Então, são decisões que elas são amplas, elas não envolvem só nós, certo? Elas envolvem outras gerações. Isso é o poder da epigenética. Daí mostrando, né, a importância da gente cuidar da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. E aí, né, uma coisa que eu gosto de ilustrar muito, até já usei essa ilustração numa outra live para a gente entender melhor, o que seria então essa epigenética tão falada hoje em dia? Seria como se seus genes fossem interruptores, né? Tem lá vários interruptores, né? Diabetes, hipertensão, vamos supor, câncer de tal lugar, vários interruptores. E aí você vai e come os nutrientes certos, principalmente aí a vitamina B9, a vitamina D, que são dois grandes, no caso a vitamina que é um hormônio, e a B9, que é a vitamina do complexo B, o metilfolato, são dois grandes que vão lá e desligar este interruptor, que não vai desenvolver. Então eles têm essa função. Então nutrientes, alimentação saudável e estilo de vida influencia naquilo que está escrito no seu mapa genético, às vezes de ruim de acontecer. Ele impede. Então, muito poderoso a gente ter esse entendimento. E vou passar a palavra para a Ariana dizendo o seguinte: Ariana, eu não tenho mais dúvidas
de que nós adoecemos porque nós nos afastamos das coisas que Deus fez, né? Nós nos distanciamos daquilo que é da natureza e passamos a escolher aquilo que o homem faz. E dá ruim. Dá ruim comer aquilo que o homem faz. E o remédio que o homem faz é consequência, que a gente acha que está tratando alguma coisa, né? Muitas das doenças não têm cura, essa é a realidade, principalmente as doenças crônicas, então o ideal é que você não as desenvolva. A gente está enriquecendo a indústria farmacêutica porque essas doenças não têm cura e nós vamos ficar tomando remédio a vida inteira, né? E tudo que é da natureza, o nosso corpo recebe melhor, ele reconhece como um nutriente, ele reconhece como algo pertencente a ele. E aí eu queria passar a palavra para você. Certo. Primeiro até queria agradecer por todo compartilhar o conteúdo. Aí eu vi várias pessoas comentando, agradecendo e falando que estava agregando muito. E eu converso muito com a Simone, já falei várias vezes sobre esses assuntos, sempre tem coisa nova. E, de fato, tudo isso que a Simone falou, que eu queria trazer para vocês que estão assistindo essa live, a gravação, depois a gente vai deixar gravado, é para você pegar esse conhecimento todo que ela passou e começar a questionar as coisas à sua volta. E também a se questionar. Porque se a gente para e recebe tudo que é falado lá fora como uma verdade absoluta e a gente entra nessa onda, né, vamos dizer assim, às vezes a gente acaba indo para esse lado, vamos dizer aí, mais de uma alienação, e a gente acaba deixando de ter essa saúde, né, que a Simone passou aqui, detalhes, coisas importantes, e que ela falou, que Deus já colocou na natureza para a gente. Então, esse é o primeiro ponto, né, a gente entender que Deus nos ama e Ele cuida da gente em cada detalhe. E a primeira coisa que ele fez, como a Simone falou, né, foi ali a natureza para o homem, né, foi para a gente. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria trazer para vocês a respeito disso, do que ela falou, é questionar. E dentro do questionar, ela comentou da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, eu queria que você se questionasse, você analisasse os seus hábitos, o seu estilo de vida, como é a sua alimentação, né? Quanto de remédio você toma hoje, ou todas as pessoas à sua volta que você vê, né, que você conhece aí a rotina, e começa a analisar como que é a vida daquela pessoa, né? Como que é a saúde daquela pessoa. Às vezes a pessoa pode não ter doenças, não, a pessoa não tem doença nenhuma, mas ela tem de fato saúde, né? Ela é uma pessoa que o organismo está bem, tá saudável, tem vida, né? Isso é uma coisa que eu percebi em mim quando eu comecei a mudar alguns hábitos, já há 1 ano e meio aí. E eu sempre fui uma pessoa, faz uns 10 anos aí que eu busquei mais atividade física, isso já melhorou minha vida, mas de todo esse percorrer aí, nesses 10 anos eu fui aderindo outros hábitos, e hoje eu olho para a minha saúde e eu vejo que é totalmente diferente, né? É como se você sentisse que você tem vida, eu acho que essa é a melhor palavra para descrever quando você começa a mudar alguns hábitos. Né? E alguns hábitos aí que a Simone comentou, de atividade física, a alimentação é importantíssimo, né? Eu faço academia já há 10 anos, e às vezes eu chegava para o professor na academia e eu perguntava para ele, né? Mas eu quero emagrecer, eu quero estar bem, isso aqui, passa um treino milagroso. Assim, não existe treino milagroso, você precisa cuidar da alimentação. Se você não cuidar da sua alimentação, não adianta, você pode fazer outras coisas. É claro, você vai ter uma performance, mais energia, sim, é importante, mas você precisa alinhar outros hábitos, né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, como eu falei, é se questionar, e depois até se vocês puderem separar um tempinho para pôr isso no papel. Porque às vezes quando a gente deixa tudo na nossa mente, a gente acaba se sabotando. Mas quando a gente coloca aquilo no papel, a gente vai ter que encarar aquela verdade. Né? E aí, esse é o primeiro passo para qualquer mudança. Então, se você quer de fato ter saúde, ou qualquer outra da sua vida que você quer mudança, a primeira coisa que você precisa é trazer consciência, é olhar a verdade. Né? E aí entra o ponto que a Simone falou de você de fato se amar, né? Ser sincero com você mesmo. Porque às vezes a gente faz vista grossa, a gente não para analisar a vida, até pela correria, e essa é uma outra coisa que a gente tem que se questionar. Né? O mundo está o tempo está passando mais rápido, e o mundo quer cada vez que você tenha mais afazeres, mais funções, e aí quando você vê, você acordou de manhã, já acabou o dia e parece que não fez nada.
né? Então, assim, se você tem vivido esse estilo de vida mais, vamos dizer assim, hipnótico, né? Que você não para nem para pensar, você não tem tempo nem para respirar. Queria até pedir para vocês agora, nesse tempo aí, respirar profundamente. Porque às vezes a gente não para nem para sentir o ar entrando nos nossos pulmões. E ar é vida, né? Quando Deus criou o homem, ele soprou nas narinas do homem. Então, se você não tem tempo para respirar, você não está vivendo. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, de fato, pensarem e encontrarem algumas respostas e começar a ver o que você precisa melhorar na sua vida, que atitudes você precisa passar a ter. Então, assim, entendi que eu preciso mudar os meus hábitos. O que eu vou fazer a partir de agora? Né? A gente compartilhou aí desde o início da live aí várias dicas, né? A Simone comentou. Então, depois vocês podem assistir novamente a live para anotar essas questões que ela passou e vou falar algumas coisas mais também, mas para que você, de fato, coloque no papel e comece a mudar, de fato, os seus hábitos, porque o seu hábito vai definir os seus resultados. Isso é uma coisa, eu até estava pensando em fazer uma live falando sobre saúde, e um dos temas que eu queria trazer, e eu vou já adiantar aqui para vocês, é uma questão que eu aprendi no livro Poder da Ação, não sei se vocês já leram, e ele fala o seguinte: ter uma vida saudável, ter um corpo bonito é fácil. Não sei se vocês concordam. Vocês colocam aí nos comentários. É fácil você ser todo fitness, né? E tá lá com um peso legal e tudo mais. O difícil é você fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Então, o difícil é você ir lá e ignorar aquele doce, né? Não comprar aquele chocolate, ou ir acordar cedo para ir para academia, correr, né? Quem às vezes nunca fez, nossa, eu voltei a correr, a pessoa ela já dá até taquicardia de pensar em correr, né? Em comer mais legumes e verduras, né? Isso é hábito. Eu falo por mim, a minha família não tem muito costume de comida saudável, e eu tenho aprendido ultimamente a mudar a minha alimentação. E eu percebi que chega em alguns momentos, alguns dias, que eu nem quero aquele doce, eu quero comer o saudável que é melhor, né? Então, assim, mas no início, às vezes, é mais desafiador. Só que você precisa entender o que você quer e pagar o preço. E aí entra o seu comprometimento. Então, se você quer uma mudança na sua saúde ou em qualquer outra área, mas esse é o passo a passo. Primeiro, ter consciência, entender de fato como está hoje, olhar para o hoje e ser sincero com você mesmo. Isso é importantíssimo. A gente não é sincero com o outro, mas pelo menos com a gente tem que ser, né? E olhar mesmo com amor e com carinho. E a partir daí, se comprometer, porque se você não se comprometer com você não vai ter disciplina e consistência. Então, isso é importante. E essa jornada é o que é mais difícil. Quando você mudar o seu hábito, quando você mudar essa mentalidade, vai ser mais fácil você colher novos resultados, ter mais performance e mais saúde. E aí eu queria só acrescentar uma coisa, porque a gente sabe que o principal hoje, o obstáculo das pessoas terem uma vida saudável é a mentalidade errada. E aí eu só queria entrar aqui para reforçar o que você está falando, que é o seguinte: como então eu vou criar uma mentalidade saudável? Através de tudo isso que a Ariana falou, determinação, você criar o seu objetivo, mas também, gente, ouvir pessoas que falem disso. Porque a sua mente ela vai reciclar a maneira que ela pensa, à medida que ela ouve pessoas que falam as coisas que você precisa mudar, né? É uma chave. Então acompanhe pessoas que falem disso, acompanhe nutricionistas, médicos que falam disso, enfim, várias pessoas falam disso. Nós temos aí o Jairo, que fala muito de mentalidade, que não sei se está na live. Jairo fala muito sobre isso, eu sempre elogio o trabalho dele. Por quê? Porque é o principal obstáculo que as pessoas têm. Elas têm crenças limitantes, elas não mudam por isso, né? Então, é ouvir pessoas que vão trabalhar isso na sua mente também. Desculpa, gente. Sim. Não, imagina. E até aí, falando, né, da questão de ouvir pessoas, vou trazer algo que para vocês é extenso o assunto, mas eu vou trazer de maneira bem prática e direta. Crença. O que é crença? Tudo que você acredita, é a sua mentalidade. Então, tem aquela frase: se você acredita que você pode ou não pode, você está certo. Por quê? A sua mentalidade vai definir as suas ações e, consequentemente, seus resultados. E aí eu entendi que a minha mentalidade é uma mentalidade escassa, uma mentalidade de uma pessoa não saudável, né? A gente está falando de saúde aqui.
E como que eu mudo? Como que você muda uma crença? Através do que você ouve, do que você vê e do que você sente. Então, aqui a importância do que a Simone falou, você ouvir. Se você só ficar assistindo televisão e vendo o comercial do McDonald's, você vai querer comer McDonald's. Mas se você parar para ouvir a live da Simone e vê-la falando sobre a importância dos alimentos saudáveis, vai dar até gosto de você. Nossa, eu preciso agora comprar, ir no mercado, comprar legumes para fazer para o almoço. Né? Porque você começa a pegar aquilo para você, né? Ler sobre isso. Então, na questão de se questionar novamente, preste atenção no que você ouve, nas pessoas que estão à sua volta, o que elas falam, quais são os hábitos dela. E aí você olha para os seus hábitos e para aquilo que você pensa. E aqui entra uma outra questão de inteligência emocional aqui. Não é nem um assunto de inteligência emocional, mas só rapidinho para vocês entenderem. Nós somos a média. Isso, eu já vou dar então um gostinho de quero mais para o assunto para a próxima live, tá bom? Então, ó, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas mais sedentárias, que não estão preocupadas com a saúde, muito provavelmente você também tem tido hábitos parecidos com isso e, consequentemente, resultados assim. Agora, se você convive, ouve pessoas falando de saúde, falando de atividade física, falando da importância de vitaminas, de suplementação, de coisas naturais, você vai começar a aderir isso para você. Então, é importante você prestar atenção no que você ouve, no que você vê, se isso está coerente, está te levando para aquilo que você quer na sua vida. E dentro dessa questão de questionar, né? Eu não tenho dado da indústria alimentícia, eu acho que a indústria alimentícia e farmacêutica, elas caminham muito juntos, né? Mas na indústria de bem-estar aí, farmacêutica, alecrim, eu já usei o meu. Na indústria de bem-estar alimentícia, são gastos no mundo 22 trilhões de reais. E aí, eu quero te perguntar, 22 trilhões de reais é o consumo no mundo todo e você olhando para a sociedade, ela está mais saudável? E quando a gente começa a olhar, eu pelo menos, as pessoas que eu vejo que levam esse estilo de vida, elas não têm saúde. Elas estão dopadas, elas estão cansadas. É o que eu falei anteriormente, elas não têm vida. Você não sente que flui vida da pessoa, né? E aí, quando você olha para uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, parece até que aquilo que ela exala atrai, assim, nossa, pessoa é diferente, tem vida, tem saúde, eu quero isso, eu falo por mim. Quando eu olho uma pessoa, assim, que tem essa vitalidade, o que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa, ela está correndo, ela está fazendo atividade física, ela está comendo legumes, e aí eu começo a adaptar algumas coisas. Então, trazendo essa reflexão, nós temos uma coisa que eu ensino muito nas aulas quando eu falo sobre óleos essenciais, nós temos 2 abordagens para cuidar da nossa saúde. A primeira delas é a abordagem tradicional, que é essa que a gente está falando aqui a live toda. E a outra abordagem é a abordagem natural, que aí são os legumes, as frutas, as ervas e tudo aquilo que Deus colocou na natureza para gente. E dentro disso, eu só queria pincelar algumas coisas para vocês. A Simone até mostrou aí o óleo essencial. Não sei se vocês conhecem sobre óleo essencial. Eu não conhecia e eu nem acreditava sobre, até que eu usei o lavanda, né? Falando aqui, compartilhando um depoimento meu. Eu tinha muito problema com sono, eu dormia, não importava a quantidade de horas, mas eu acordava cansada, né? E a Simone falou, a lavanda, da importância da qualidade do sono. E o lavanda, que é o óleo que ela tá mostrando, eu tenho o meu aqui, ó, o meu já é do grande, ó, porque eu uso bastante. O meu já tá. Tem que comprar mais. É do grande. O lavanda, só para vocês terem uma ideia, já tem pesquisas científicas que mostram que ele contribui para a produção de melatonina, que é o que a Simone falou lá no início da live, que é o hormônio, né, que vai ajudar na limpeza do sono. Então, quando eu usei o lavanda... Então, gente, uma medida para melhorar o seu sono natural, que não vai fazer mal para você, né? Então, tá aí a dica do lavanda. Sim, e depois aqui não vai dar para eu explicar mais profundamente sobre os óleos. É importante que o óleo que você use seja um óleo puro, tá? Óleos sintéticos misturados, eles vão acabar trazendo coisas ruins para a sua saúde, porque tem outros agentes, outros ingredientes tóxicos, químicos da indústria, né? Então, é importante você sempre buscar produtos o mais natural possível. Então, caso você for procurar por algum óleo, verifique a pureza do óleo, tá? Que isso é chave
para o efeito dele e também para a sua saúde, tá? Então, assim, algumas dicas aí da questão. Por que que o óleo essencial, posso comer só a fruta? Pode, você pode comer a fruta, os legumes, as ervas, mas qual que é o diferencial do óleo essencial que eu queria trazer aqui para vocês? O componente que você tem no óleo essencial é diferente do que você tem na planta, na fruta, tá? Então, por exemplo, o limão. O meu limão eu uso todos os dias na minha água. Se você quer vitamina C, você toma sua água com limão. Você espreme o limão lá e toma essa água. Se você está tomando limão para ter um efeito detox, de limpeza, para limpar de fato o seu organismo, o ideal é você usar o óleo essencial, que ele é extraído da casca do limão. É onde você tem propriedades terapêuticas. O que é propriedade terapêutica? É a parte medicinal da planta. Tá? Óleo essencial, eles não têm vitaminas. Então, por isso é importante a gente ter uma alimentação saudável, como a Simone falou. Agora, eu posso usar o óleo essencial que vai me trazer algumas propriedades terapêuticas em vez de ir correndo para um remédio. Eu até anotei aqui algumas dicas. O limão, por exemplo, ele vai te ajudar a regular a pressão sanguínea, ele ajuda na garganta seca, gripe, limpeza linfática, vai gordura no fígado, gota, tudo isso o limão vai ajudar. Ajuda na digestão e ele também é desengordurante, tá? Então, assim, às vezes eu tô com uma gripe, eu tô com, às vezes, a Simone falou da questão de você, da inflamação, você precisa limpar o seu organismo. O limão é um óleo que você poderia usar, né? A cúrcuma, o açafrão, é uma outra coisa que você pode usar que ajuda nisso. Só que aí, o ideal é você usar ela como tempero nos alimentos. Só que você pode também usar o óleo essencial, porque eles se complementam. Você tem benefício no pó, diferente do benefício do óleo. Então, quando você usa os dois, você tem um efeito, um benefício completo daquilo que Deus colocou na natureza, na cúrcuma, no açafrão, tá? Então, se vocês entenderem algumas coisas que a gente pode fazer. E aí você pode estar pensando, eu preciso fazer atividade física, mas eu não tenho muita energia, não gosto muito. Tem, às vezes, alimentos e aí óleo essencial que vai te ajudar. Eu, particularmente, uso o hortelã-pimenta como um pré-treino, porque ele é energizante e ele vai abrir as vias aéreas. Também e falando usando. sobre... Você Peguei está usando Peppermint? Para fazer atividade física, tudo funciona. E ele abre... Você fala, é segundos o efeito. Você sente Sim. uma energia, um despertar, assim. Eu senti claramente. E tem um vídeo no meu Instagram de um fisiologista compartilhando pesquisas falando do efeito do hortelã-pimenta para a potência no treino. Então, se você vai fazer uma academia, uma atividade, né, um crossfit, algo que você precisa de mais força, o hortelã-pimenta vai te dar mais força e mais potência para o exercício. Tá? Então, é algo a mais que vai te impulsionar, vai te ajudar a aderir a esse novo hábito, é 100% natural e você pode usar tranquilamente. A Mariana falou que usa o Peppermint. O Peppermint, que é o hortelã-pimenta, ele também ajuda muito nas questões respiratórias, tá? Rinite, sinusite, asma, por questão de abrir as vias aéreas. Ele também ajuda o sistema digestivo. Simone falou muito da questão da importância do seu intestino. O hortelã, ele traz saúde para o seu estômago, tá? E várias outras coisas. Tem um outro óleo, inclusive, que ele é um blend, que eu não vivo sem, que é esse aqui, o Zengest. Ele é específico para o sistema digestivo. E ele vai, de fato, contribuir para todo o processo, para que você tenha um sistema digestivo, estômago e intestino mais saudável, para te ajudar a absorver mais os nutrientes do que você está se alimentando. Foi tudo que a Simone falou lá atrás. Então, nós temos aí... O que na verdade, é o óleo essencial? É uma propriedade terapêutica que está lá na planta, que nós não temos na alimentação. Você pode até tomar um chá de hortelã, tá? Isso já vai ajudar o seu estômago. Mas qual que é a diferença do chá e do óleo, por exemplo? Você pingar uma gota na xícara. Na gota do óleo, você tem 28 vezes mais a quantidade de propriedade terapêutica do que da erva. Então, você ter o equivalente aí em analgésico, por exemplo, Peppermint ele é analgésico, ele é anti-inflamatório. Para você ter essa quantidade de anti-inflamatório, você precisaria de 28 xícaras de chá, tá? Para vocês terem uma ideia da potência, da concentração. Então, em pouca coisa, você tem um efeito muito melhor. E ele ajuda na dor de cabeça. Você tá com a dor de cabeça,
Você não precisa lá correr para tomar um Dorflex, um Neosaldina, ou seja qual for o remédio. Você pode usar uma gota do óleo e ele alivia a dor de cabeça. Algumas pessoas, inclusive, têm alívio de enxaqueca com o óleo de hortelã. Então, são maneiras naturais que nós temos de cuidar de algumas questões do nosso dia a dia e a gente não precisa, logo quando acontece, quando eu tenho um problema, correr diretamente para o remédio. Né? Eu vou compartilhar algo aqui aconteceu, que eu falei com a Simone no início do mês. Um dia eu tinha treinado e fiquei com dor na lombar, porque eu tinha treinado mais a lombar naquele dia. E eu falei para ela, nossa, tô com dor. Eu falei assim, vai lá e toma um Dorflex, né? E eu falei assim, não vou tomar Dorflex, eu não tomo mais remédio, eu só uso óleo. Aí eu usei o óleo de dor, que foi o de Gluda. Não, mas ela meio que, ela acredita, mas ela ainda tá conhecendo, né? Eu falei assim, não, mas toma um Dorflex. E aí a pergunta passou aí Aí no dia eu falei, não, eu vou usar o óleo porque eu não tomo mais remédio. Eu passei ela, você Dorflex. Então, assim, e vários outros casos, né? Eu passei uns dias na casa da Simone e depois eu virou meio que brincadeira aí que eu era a doutora dos olhos, né? Porque tudo que a gente... Problemas não sei o que, eu tenho um óleo. Problema não sei o que, eu também tenho um óleo. Virou a médica aqui de casa com os óleos essenciais. Congelou você para mim, o que houve? E com aquilo que é natural. Então, em vez de correr para a indústria, né, para aquilo que é fabricado pelo homem, nós temos aí questões na natureza que a gente pode cuidar da nossa saúde e, enfim, isso tudo vai contribuir para você desinflamar o seu organismo, ter mais saúde, mais disposição, mais energia, cuidar de doenças e situações aí que você tem, enfim. Eu fiz até uma listinha aqui, é muito longo, é muita coisa de óleo. Tem óleo que tem propriedade antiviral, antibacteriana, antifúngico. Se tem uma ferida, um corte, você pode passar o óleo, ele cicatriza. Então, assim, o que você imaginar, problemas digestivos, respiratório, imunidade, sistema nervoso, tem óleo que vai contribuir muito para aliviar sintomas, inclusive, de doenças degenerativas, tá? Então, e tudo isso é o quê? É o que Deus colocou na natureza. E o que hoje nós temos aí uma ala aí, vamos dizer assim, um grupo de médicos cientistas que tem buscado e estudado mais sobre aquilo que já está à nossa disposição e trazer, de fato, isso para a gente. Tomando aí a cultura dos índios, que sempre usaram plantas, né, para tratar doenças, né? Descobriram isso, que Deus colocou na natureza uma farmácia. Existe uma farmácia na natureza, gente. A gente só ainda não descobriu ela totalmente. Exato. E isso é um pedacinho disso tudo, né, que está disponível através dos alimentos que eu falei. E o óleo essencial, como eu disse, eles são um complemento, né? São partes diferentes que você tem na planta e no óleo essencial. Então é isso. Qual óleo para dor de cabeça? Hortelã-pimenta, primeira opção. Copaíba ajuda, copaíba é um anti-inflamatório, 2 vezes mais potente que o cataflã. E se a dor for muito forte e o hortelã não ajudar, você pode passar o Deep Blue, que é um blend de óleos para dor, que foi isso, inclusive, que eu passei na lombar, que no dia seguinte não tinha mais dor, e ele vai ajudar, tá bom? Então, algumas opções aí. Então, assim, Oi? Não, eu li aqui os comentários porque para mim deixou de aparecer, aí eu tava rolando aqui para dar uma olhada. Certo. E é isso, tem óleo para tudo, mas independente disso, se alimente bem, cuide do seu sono. Se você precisa de ajuda do sono, tem coisas naturais que você pode fazer. Ah, você falando só do óleo? Sheila, não, o óleo essencial te ajuda. Sheila tá comentando aqui, deixa eu só falar. Sheila, eu quero todos. Sheila comentando do nosso grupo lá. Eu sei como é o sentimento. Eu também quero. Ela veio com uma mala aqui para casa com vários olhos. Eu ficava olhando para aquela malinha. Olha, Sheila, aí a mala dela. Sheila, dá vontade de comprar todos. Mas olha, é demais, viu? É a médica dos olhos, brinco com ela. A gente vai descobrir ainda, gente, do que tem na natureza, né? Os óleos essenciais estão trabalhando forte nisso aí. Eu também estou conhecendo agora, estudando, estou gostando muito.
Sim, e tem muitos casos. Não sei se a Mariana está na live ainda, mas a Mariana, ela usava remédio para sinusite e ela começou a usar o Breathe, inclusive foi o óleo da Bia naquele dia lá, o Breathe e o hortelã, e ela não toma mais remédios, né? Ela só usa o óleo essencial. Então, assim, e eu falo por experiência minha e do que eu já ouvi de pessoas falando. Quando elas começam a sair dessa, diminuir, não vou falar que eu nunca falo para o seu remédio, principalmente se você faz tratamento, né? Como a Simone falou, eu sempre ressalto isso para as pessoas. Se o médico receitou, é o médico que tem que tirar, né? Mesmo que às vezes é um médico diferente, né? Aí eu É a quero ética de vocês. enfatizar isso aqui, né, que a gente está falando de óleo, por exemplo, hortelã-pimenta é um bom óleo, a gente está vendo, eu senti os benefícios de vários óleos, por exemplo, a parte do estômago, o hortelã-pimenta, você sente uma coisa imediata quando você toma um bem-estar, mas a gente só queria enfatizar isso, ninguém aqui está querendo que você deixe de tomar remédio, tá, gente? Se você usa algum remédio para alguma doença crônica, por favor, não faça de suspender remédio algum sem falar com o seu médico. Essa não é a intenção da live. Na verdade, a intenção nossa é dar alternativas para que você tenha uma vida saudável, né? E os óleos aí, realmente, eles são um grande aliado. Aí, como a Eliana falou, de melhorar o seu sono, o alecrim, que é um dos óleos que eu tenho aqui, ele ajuda muito para quem estuda, trabalha na concentração, manter você com a mente ativa. É um efeito imediato. Eu tenho experimentado. Você inalando em segundos, você sente o efeito. Então é muito legal. Isso não vai prejudicar a sua saúde, não vai prejudicar nenhum tratamento que você faça. Só enfatizando isso, tá, minha amiga? Para o pessoal não fazer confusão aí. Sim, é isso que eu falo também, né? Eu não sou médica e nem posso ensinar nas minhas aulas, eu falo isso. Mas à medida que você vai desenvolvendo, você começa a sentir, como eu falei lá no início, mais saúde. A sua disposição é outra. Vamos dizer assim, que pode até ser que seria uma liberdade que você tem. Então, e uma coisa importante, quando eu fui ouvir sobre óleo essencial, eu não queria ouvir, porque eu falei assim, esse negócio não funciona. Eu fui para fazer um trabalho de tradução para 2 americanos que estavam no Brasil. Fui lá só para, vou fazer um trabalho de tradução, mas esse negócio de óleo não funciona. Só que o que aconteceu? Eu me abri para ouvir e entender o que o outro tem para falar. Então, mesmo às vezes a gente fala assim, não, esse negócio é balela. Qualquer coisa que a gente esteja falando aqui, talvez pode ter pensado, falando sobre a vitamina, sobre qualquer coisa. Mas antes de se fechar e criticar e não querer ouvir, se abre pelo menos para ouvir. Porque às vezes pode ter ali alguma coisa. Tudo bem se às vezes você não concordar. Não, eu já entendi, mas eu acho que isso não funciona. Tudo bem, você tem todo o direito, nós somos livres. Mas se abra para ouvir o que o outro tem e entender. Porque pode ser que ali tem uma chave que vai fazer diferença para a sua vida. Então, tem muito mais coisa para falar de óleo. Nossa, ficaria horas aqui. A Simone também para falar da vitamina D. Sair cortando tudo, porque não dá para falar em uma hora. É muita coisa, né? Sim. Mas, olha, a gente faz mais live e a gente comenta mais. Só para a gente ir finalizando, eu queria te agradecer pelo convite. Tá? Pelo convite, não, por ter aceitado, né? Por ter feito a live comigo. Muito obrigada. Queria agradecer as meninas que estiveram aí. Obrigada por todas que participaram. A gente não teve tempo de ler comentário e ficar respondendo, né? Não deu tempo. E realmente a minha parte era um pouquinho grande e eu tentei resumir o máximo, mas é porque não deu para resumir mais do que isso. Se alguém quiser ouvir mais sobre vitamina D, inflamação crônica, e isso tem outras lives minhas, é só procurar lá no meu Instagram, @SimoneDribal, tá? Porque aí eu destrincho mais esses 2 temas, principalmente sobre a vitamina D, né? Que falo de doses, inclusive. E eu queria agradecer aí o pessoal do Deep em Peso entrou aí na live. Um beijo no coração de todas. Obrigada, minha amiga. Foi um prazer. E a gente vai ter a nossa próxima sobre inteligência emocional. Vamos marcar aí direitinho. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Eu sempre gosto muito nas nossas lives que a gente tem a nossa área se complementa e acho isso muito bacana. Então, obrigada pelo convite e vamos marcar a próxima. E o pessoal aí depois teve aí, como a Simone falou, a gente não conseguiu ver muitos comentários, mas caso vocês tiverem dúvidas ou sugestão de assunto, de tema, ou qualquer coisa, manda no nosso direct que a gente pode eu responder direto para você ou quem sabe fazer uma nova live falando sobre algum assunto, se ele for mais extenso. Então, a gente está aberto aí também para sugestões de vocês.
Uma boa. Se alguém quer perguntar algo e ficarem muitas perguntas, a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas sem problema. Que hoje realmente eu peço desculpas, alguém se fez algum comentário ou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, né? Tá bom? Vamos Mas nos. agora vai ter que ter uma próxima live, então tá tudo certo. Sim. Bom, minha amiga, um beijo grande, obrigada. Um beijo a todos. Beijo. Um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira para todos. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Até mais, Beijo. pessoal. Fiquem com Deus.